A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento aqui no nosso canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições bíblicas, edição especial para jovens e adultos, cujo tema é os princípios divinos em tempos de crise, comentada pelo nosso saudoso pastor patriarca Eurico Bergstein. Hoje nós estamos na lição número 12, 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Dominical. Meus parabéns a todos os professores e alunos de EBD. Deus abençoe também as editoras que programam e que projetam trabalhos voltados para a escola dominical, e especialmente a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos lá, lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda aos Coríntios, capítulo 6 e 14. Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, capítulo 9, verso 38, capítulo 10, versos 1, 29 e 30, que ora passamos a ler. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar aramaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o
Deus rei sobre todo o Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. O objetivo geral desta aula é salientar o perigo das uniões ilícitas. Os objetivos específicos: primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Segundo, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentive a espera em Deus. O ponto central dessa lição é que a união ilícita é um perigo espiritual. Na introdução, então, nós temos que nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra diz sobre esse assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Isso está em Êxodo 34, do versículo 11 ao 16, e Deuteronômio 7, dos versículos 3 e 4. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ele ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Então ele chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Isso está em Esdras, do capítulo 9, do versículo 1 ao 14. E o resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Isso está em Esdras, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Então, esse é o teor desta lição, mostrando como aconteceu e ainda hoje como isso deve suceder no meio do povo escolhido, o povo de Deus. Então, no tópico número 1, Esdras e Neemias, eles combatem o perigo do casamento misto, do casamento entre justos e injustos, né? A ira e a reação de Esdras. Vamos ver. Quando Esdras foi informado de que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs,
ele ficou muito angustiado. Mulheres pagãs eram mulheres que tinham vários deuses, como Baal, Astarote e etc., né? Manifestando sua profunda tristeza, ele rasgou seu vestido, ele rasgou sua capa, arrancou os cabelos, tanto da sua barba quanto de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça, ou seja, ele estava desesperado com esta situação. A notícia da reação de Esdras, né, dessa postura, desse posicionamento, espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. E na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Está lá em Esdras 9, do versículo 6 ao versículo 15. Ele fez uma oração e todo o povo chorou com um grande choro. Esdras capítulo 10, versículo 1, que nós vamos passar a ler agora, para confirmar essa nossa referência. Esdras, abra sua Bíblia aí, vamos exercitar. Esdras é antes de Neemias, capítulo 10, versículo 1, diz: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então eles viram a oração de Esdras, de busca de arrependimento, de busca de solução, constatado aquele problema, aquela mistura de casamentos de judeus com mulheres pagãs, e aqui então o povo se junta a ele nas lágrimas diante do Senhor. E no tópico 2, nós vemos o que? O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Então essa atitude que ele tomou trouxe um efeito imediato. Vamos ver. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, uma mulher pagã, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, ou seja, os filhos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem, no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, o versículo 3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Está lá no versículo número 4. Né? Eles pedem a Esdras que Esdras tome uma postura em relação a isso e dê as determinações, e eles então iriam obedecer. Então houve aí uma atitude imediata. Subtópico número 3, o arrependimento do povo. Olha o que diz: Esdras levantou-se, está lá no versículo 5, e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. Então, aquilo que esse homem Secanias honrado acabara de propor, né, todos deveriam também fazer. E o povo jurou. No capítulo 10, versículo 5, ele mostra isso daí, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram que fariam, né? Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes. Aí cita do versículo 10 ao 12 do capítulo 10 de Esdras: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. Ou seja,
desfaça esses casamentos ilícitos que não agradam a Deus, né? E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras 10 está lá escrito isso. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar, né, o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Está lá nos versículos 15 e 16. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Numa das lições anteriores, nós estudamos e vimos que iria tratar sobre isso aqui no capítulo 12. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Está lá em Neemias 13 e 25. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi também afastado por Neemias. Está lá em Neemias 13, 25 a 30. Então, nós já vemos aqui que Neemias, ele tratou disso, e agora Esdras tem que ser mais radical, porque o povo retomou essa prática errada, contrária à lei de Deus, né? Resumindo então esse tópico 1, nós observamos que Esdras combateu o perigo da união mista com contundência, enfatizando aqui principalmente alguns sacerdotes. Então, até a liderança religiosa estava corrompida, tomando para si mulheres pagãs, né? O tópico número 2, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Né? Porque para nós, na nossa cultura, por que isso não podia ser feito? Deve ter uma explicação. Vamos lá. Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto, esse casamento misturado. Vamos ver aí Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 34 e o versículo 16. Êxodo 34, versículo 16. Diz assim: mas os teus altares, as novas tábuas das leis, né, dos mandamentos. Versículo 16: e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituem após os seus deuses. Aqui então, Deus está falando para que Deus faz um pacto, né? E através de Moisés, ele está falando que não era para os filhos de Israel se envolverem com as filhas, né, de povos daquela região. Por quê? Por causa da prostituição, acima de tudo, religiosa, né? Eles serviam a deuses pagãos, a deuses diferentes do nosso Deus. Eles eram extremamente adoradores de deuses mentirosos, demoníacos, né? Em Deuteronômio 7 e 2, do 2 ao 4, né, diz assim: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria. No versículo 1, ele diz: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E aí ele vai dando as instruções para que não dessem filhas e filhos a esses povos, né? Então isso aqui era uma ordenança. Então a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era então evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Como já foi mencionado, aconteceu com Salomão, né? Depois, no tópico 2, ele vai falar de Salomão. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto, da mistura. Vejamos primeiro o caso de Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu um grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, do 16 ao 19. Então Salomão, o grande homem de Deus, o homem mais sábio da face da terra, ele casou-se com mulheres pagãs, né? E ele se desviou e foi adorar os deuses dessas mulheres. É um exemplo clássico do Antigo Testamento. O rei Acabe, rei de Israel, também casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Está lá em 1 Reis 16:31. Jezabel, olha o que essa mulher fez. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. 1 Reis 18:4. Então, essa mulher aqui, a mulher de Acabe, rei de Israel, e ela obviamente se tornou rainha de Israel, ela perseguiu os profetas de Deus e instituiu, né, pela lei, por decreto, né, os profetas de Baal. E isso levou o povo de Israel também a pecar e a cultuar Baal. Então veja por que um judeu não devia casar com uma pagã, né? Por causa da influência maligna e diabólica, levando o homem à prostituição espiritual. O tópico número 3, então, resumindo o tópico 2, Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel mostra. Citamos já o caso de Acabe e o caso de Salomão. Agora o tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Isso aqui é fundamental, né? Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia.
Então, a preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se alinham as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, a Espanha, a Polônia, a Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, e o nazismo na Alemanha. Então veja que a sobrevivência do povo judeu tem a ver com essa separação. O povo judeu se mantendo um povo fiel a Deus, um povo sem mistura, um povo que não autoriza, o casamento de um judeu com uma não judia ou de uma judia com um não judeu. Isso pode parecer meio politicamente incorreto para a nossa época, tem a ver com discriminação, mas quando olhamos a parte espiritual, faz todo o sentido. A preservação do povo está relacionado a isso aqui. Então, resumindo o tópico 3, a preservação do povo judeu é considerado um milagre e tem muito a ver com essa questão espiritual da não mistura, do não casamento misto. Tópico número 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Então, depois da salvação em Cristo Jesus, a maior dádiva, a maior bênção de um homem, de uma mulher, é o casamento. Então ele coloca aí, a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é, 1 Coríntios 7:39, e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 aos Coríntios 6, do versículo 14 ao 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual, com um infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Então veja que o casamento é algo extremamente profundo. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa hoje, o casamento ele é totalmente espiritual. Ele é corpo, alma e espírito. Nas sociedades modernas, as pessoas acham que o casamento tem muito a ver com o sexo, com a carne. Então, se casar e não der certo, é só separar, porque tem a legalização do divórcio, quando na verdade a Bíblia diz que o casamento ele é muito mais profundo do que isso. Duas pessoas se tornam uma só carne e não existe uma lei que consiga separar esse tipo de relacionamento. Então isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo, conforme acabei de falar, o corpo, a alma e o espírito de ambos. Então veja, é casamento de corpos, é casamento de almas e é casamento de dois espíritos, que são duas pessoas e elas se tornam uma. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união
de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Está lá em 2 Coríntios 6,14. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo, né? Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. E os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Está lá em Neemias 13, que nós já lemos 23 e 24. Então, nós temos aqui, quando acontece o casamento de um crente com um não crente, esse casamento só se dá quase que totalmente no corpo, no físico, e talvez alguma parte da alma, mas no espírito esse casamento não se concretiza. É isso que o comentarista está dizendo. É como se o crente, né, o servo de Deus, do exército de Deus, passasse para o exército adversário quando casa com um descrente. Essa metáfora que ele usa aqui. Então, resumindo, o casamento é a união total entre um homem e uma mulher, e nós demos aqui uma pincelada explicativa, né? Tópico número 5, estamos caminhando para o final. Espera em Deus. Inclusive hoje em dia tem um canal no YouTube, né? Resolvi Esperar. É muito bom dar uma olhadinha nesse canal. É um casal que ensina como você deve esperar a pessoa certa, como você buscar a Deus pela pessoa certa e esperar a hora certa de se relacionar com a pessoa certa. Então, é um canal muito interessante para ser visitado, principalmente pelos solteiros, né? Aqueles que ainda vão casar. Então, tópico 5, espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Salmo 27, espera em Deus. Salmo 27, 14, Salmo de Davi, e também Salmo 37, verso 7. E aí ele fala aos jovens, né? Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é muito natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, Eliezer, o servo de Abraão, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Isso está lá em Gênesis 24, do versículo 12 ao 27. Todo solteiro deveria saber esse capítulo 24 do Gênesis de cor antes de casar. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos. Está lá em 1 Samuel 16 e 7, quando fala da unção de Davi, né? Quando Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, ele estava olhando para a aparência, e Deus então diz para ele: não olhe a aparência, porque eu olho o que está no coração, disse Deus, né?
Então, não para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, porque Ele, Deus, faz que o solitário viva em família. Salmo 68:6. Deus que trouxe a companheira para Adão, está lá em Gênesis 2:22, poderá fazer isto por ti. Portanto, espera no Senhor. Resumindo então este conselho, ouça este bom conselho bíblico: espera em Deus. Todo homem, toda mulher, solteiro, antes de casar, precisa aprender a esperar em Deus. Ore, jejue, vá para a vigília, aproveite a sua vida de solteiro para servir a Deus, tá? Para que Deus prepare um bom companheiro, uma boa companheira, para você ter um casamento feliz no Senhor. E assim nós encerramos a lição número 12, sobre Esdras e Neemias, combatendo o casamento misto, e eu e você, como cristão, também precisamos aprender a combater esse relacionamento misto, entre o fiel e o infiel, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso não tem como dar certo. Portanto, que Deus te abençoe e te guarde e combatamos o casamento misto. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei. Um abraço apertado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.